Vamos falar hoje. Você está disposto a ler Bíblia hoje? É muita Bíblia, mas é benção. Você vai abrir a Bíblia em Esdras, capítulo 4. Esdras. Amém? Capítulo 4. Amém? Todos acharam? O que tem aí no título? O que está escrito aí no título? Os inimigos fazem parar a construção do templo. Veja bem, o inimigo aqui representa o diabo. E se é uma coisa que o diabo quer, é nos parar. E eu vou dizer uma coisa para você: tem coisa pior nesse mundo do que um crente quando perde a fé. Eu não sei se você já viu um crente que não perde a fé, que perdeu a fé e que não acredita mais em nada. Você já teve uma experiência de encontrar alguém assim? Você olha para a pessoa e ela não acredita mais em nada. Satanás, ele deseja parar você. Por quê? Porque Satanás sabe que você é mais que vencedor. Você sabe o que quer dizer isso? Um dia Deus me ensinou o que é ser mais que vencedor. Ser vencedor, às vezes vence e às vezes perde. Um time pode ser um time vencedor, mas isso não quer dizer que ele nunca perdeu. Agora, ser mais que vencedor nunca perde. Aleluia. E é assim que o cristão ele é. Ele nunca perde. Pastor, ele perde um familiar. Quem disse que perde? Você não acredita na ressurreição, não? Pastor, ele perde dinheiro. Ué, mas o nosso Deus é provedor. Amém? Alguém te passou a perna? Pode ter certeza. Muito mais Deus vai te dar. Quando você colocar esse pensamento em você, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Então, eu nunca perco nada. Mesmo quando eu estou perdendo, eu estou ganhando. Porque Jesus disse: aquele que quiser ganhar a vida eterna, perdê-la-á. Você está compreendendo? Que até quando a gente morre, a gente ganha. Você lembra de uma música que diz assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. Você lembra dessa música? É a oração do homem lá, né? É ou não é? Pois é, e é bonita essa música, é ou não é? É uma oração, né? Então, amados irmãos e irmãs, veja bem, Satanás quer te parar, fazer você parar de orar, fazer você parar, sabe, de congregar, de acreditar. E essa mensagem aqui, olha, então veja bem, eu estou me preparando aqui. Veja bem, se você olhar para o lado esquerdo, você vai ver outro título. Certo ou errado? Tem outro título. Você está no capítulo 4. Se você olhar para a esquerda, tem outro título. Aqui na minha Bíblia está assim:
lançados os alicerces do templo. O que está aí na tua Bíblia? Hã? Mesma coisa. O que aconteceu? Olha aqui para mim. A Bíblia diz aqui que eles começaram a reconstruir a casa de Deus, que foi destruída. Eles chegaram do cativeiro babilônico e estava tudo destruído. E era um propósito de Deus duas coisas: reconstruir o templo e reconstruir os muros da cidade. Diga amém. E aí a Bíblia diz que eles começaram a edificar. Eles estavam no alicerce e eles cantavam. E eles se alegravam porque estavam reconstruindo o altar, a igreja, o templo. E eles estavam reconstruindo a sua cidade. E eles cantavam alegres. De repente, enquanto eles estavam cantando, até chorar, o povo chorava. Em casa você vai ler essa parte aqui e você vai ver que o povo estava numa alegria tão grande, reconstruindo. E aí, de repente, apareceram os inimigos. Eu vou ler aqui a partir do capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Você entendeu até aqui? Eles, ouvindo que estava sendo reconstruído, eles chegaram e disseram assim: a gente quer trabalhar junto com vocês. E quando eles falaram isso, Zorobabel chegou e falou assim: não, infelizmente não dá para a gente trabalhar junto, não. Porque era outro povo. E Deus tinha separado para que o povo de Israel viesse edificar e não outros. Veja bem, existem pessoas que elas não vão fazer parte do seu propósito, não. Vou repetir. Existem pessoas que elas não vão fazer. Talvez existam pessoas que até queiram entrar junto com você em algo, mas o próprio Deus não vai deixar. E quem não vai deixar é o próprio Deus. Amém? Diga glória a Deus. Então tem gente que não vai estar junto com você mesmo, não. Aí diz aqui, verso 4, né? É isso mesmo? Então, as gentes da terra, o que eles fizeram? Desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Olha para o pastor, eles vieram oferecendo trabalho, ajuda. Quando recebeu um não,
O que eles fizeram? Eles começaram a desanimar o povo. Você acredita nisso? Quando eu li isso aqui, eu disse, isso é demônio puro. Talvez você já conheceu gente assim, que tenta se achegar em você. Quando você taca no não, essa pessoa passa a falar mal de você. A pessoa quer se chegar e tal, quer ser seu amigo, mas quando você dá o breque, quando você diz não, aquela pessoa se volta contra você. Isso é demônio puro. Sabia? Porque uma mulher de Deus, um homem de Deus não faz isso. Se eu não posso participar da sua vida, eu também não vou atrapalhar. Não é verdade? Deus abençoe você. É ou não é? Deus abençoe você por lá, ué. Se não dá, amém. Glória a Deus. Amém, gente? Então vamos lá. Está muito interessante, tá ou não está? Então eles começaram a desanimar o povo e inquietar o povo. Alugaram contra eles. Pagaram pessoas. Para quê? Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, o que eles fizeram? Escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sisai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sisai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, olha só, nome perigoso, Torpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Olha só o que tinha nessa carta do capeta. Diz assim: teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo, seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram até nós a Jerusalém. Eles estão reedificando. O que, gente? Qual verso aqui, gente? Parou? 12. Diz assim: eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos
e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras desse lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sisai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhe pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a carta, a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sisai, o escrivão, e os seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Verso 24. O que está escrito aí? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estavam em Jerusalém. E isso até o segundo ano de Dario, rei da Pérsia. Igreja, olha para o pastor. Aquele povo que queria trabalhar lá, que eles não deixaram, que estavam desanimando o povo, que estavam inquietando o povo, depois de receber esse não, o que eles fizeram? Fizeram uma carta. E nessa carta eles colocaram várias acusações. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu leio isso, parece a justiça do Brasil. Sabia? A justiça do Brasil é assim, ela não investiga o que tem para investigar, mas ela usa a justiça de maneira política. Então eles escreveram na carta acusando o povo de Israel e mandaram para o rei. O rei olhou a carta e disse: realmente, esse povo aí, houve problemas com eles. Mandou uma ordem dizendo assim: para agora essa obra. Mandaram parar a obra e disseram assim: só faz alguma coisa com uma autorização minha. Povo de Deus, esse espírito vai voltar, pode ter certeza. Vai chegar um momento que a obra, ela vai ser parada na força. Espero que a gente não esteja mais aqui nessa época. Amém, igreja? Então eles conseguiram parar, e pararam por 15 anos. Já pensou? Hein, gente? Que luta. Eu digo para você, você não pode parar. Na verdade, você vê que o ser humano foi feito para parar. Até de noite o teu computador cabeludo fica processando
sonha que está voando, sonha que está em cima do pé de goiaba. É ou não é? Porque a gente foi feito para não parar. Você vê que uma pessoa que fica numa cama, primeira coisa, as dores aumentam. E essa pessoa, o corpo dela começa a parecer feridas. Porque está parado ali. Não pode parar, nada pode parar. Deus não quer que você pare. Vai levantar inimigos quando vê que você está retificando a sua vida. E é assim mesmo. Quando você começa a crescer um pouquinho, já aparece um fiscal, aparece alguma coisa. Basta você crescer um pouquinho que já aparece gente. É ou não é verdade? É. Aí, veja bem, no capítulo 5, diz assim, ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Idó, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava sobre eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Zetar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurares este muro? Olha só, capeta do inferno. Igreja, presta atenção aqui, vai ficar bom, amém? Depois de 15 anos parados, a Bíblia diz que os profetas Ageu e Zacarias apareceram e profetizaram. Por isso que é importante, igreja, é importante a profecia, a palavra de Deus na sua vida. Amém? Esses homens apareceram, e quando eles apareceram, eles começaram a profetizar. E aí o que eles fizeram? Eles receberam a profecia daqueles homens de Deus que falavam pelo Espírito de Deus, e eles começaram a reedificar, começaram de novo, porque houve uma profecia. Deus queria que aquela casa fosse restabelecida. Deus queria que os muros de Jerusalém fossem levantados. Deus tinha um propósito. E aí eles começaram de novo. Só foi eles começarem. Apareceu um tal de um governador aí, Apareceu um povo e disse assim: com que ordem vocês estão reedificando? Quem mandou? Você vê que quando a pessoa ela está tentando, sabe, se propondo a buscar a Deus, sempre vai aparecer alguma coisa. Aí o verso 4: perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Você vê, né? Isso é desde a escola. Você lembra quando a professora tinha um negócio de anotar o nome? Você pegou essa época? Nossa, mas dava um medo, senhor. A professora dizia só: vou anotar o nome, misericórdia. Então esses demônios aqui, eles disseram: quem autorizou essa construção? Deus autorizou. Aí está a diferença. Amém, igreja? Quem autorizou foi Deus. E quando Satanás se levantar, dizendo: quem é você para fazer isso? Você diz: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus autorizou. Deus está levantando a minha vida. Amém?
E aí eles anotaram o nome de quem estava na obra. Verso 5 diz assim: porém, olha só, lê aí. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Então, eles não pararam. Os olhos de Deus estavam ali. Diga glória a Deus. Verso 6. Vamos ler. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte ao rei Dario: toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelo seu nome para tos declararmos, para que te pudesses escrever os nomes dos homens que estão entre eles, os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Olha a resposta: nós somos o quê? Servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Olha para o pastor. Então veio a resposta deles. Não, a resposta é que Deus mandou fazer e usou um homem chamado Ciro. Amém? E houve uma resposta, e eles disseram assim: procure nos arquivos, procure lá. Então, capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos, em Aquemetá, na fortaleza que está na província da Média.
se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém: deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Aleluia. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar, serão relocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarquitas que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Diga glória a Deus. Deus é fiel. Amados irmãos e irmãs, na verdade estava escrito uma ordem do rei Ciro, e eles acharam. E quando eles acharam, além da ordem de reedificar, tinha uma ordem para bancar. Diga amém. A partir daquele momento que o rei viu que tinha uma ordem escrita, ele fez cumprir e disse assim: não, veja bem, de tesouro nós vamos bancar essa obra. Essa obra não pode parar, não. E tem mais, deu uma ordem para que aqueles homens que inquietaram o povo, colocaram medo no povo, que eles se retirassem dali. Some daí. Olhando essa história aqui, que foi tanta coisa, né, para ler, mas a gente vê que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aqueles homens que se levantaram, a obra estava devagar, porque também o custo, eles estavam ali, lutando com poucos recursos. E aí, com essa acusação e tal, chegou até a parar a obra. E eles levaram para o rei essa questão, e foi bom que eles levassem. E daí acharam os documentos, e esses documentos, eles relatavam a verdade, e foi justamente o que eles precisaram. E agora a obra, além de recomeçar, tinha o recurso bancado pelo rei. Amém. Amado irmão e irmã, talvez você está tentando reedificar a sua vida. Você está tentando restaurar a sua vida. Satanás, ele quer parar você de qualquer jeito, mas eu digo para você que tudo que ele fizer, tudo que ele tentar fazer, não adianta. Aquilo que é maldição se tornará em bênção. Até aquilo que é para dar errado vai dar certo. Se Satanás se levantar contra você, tentando algo, ele é que vai se dar mal. E tem mais, aquilo que ele tentou contra você vai virar bênção. Aquilo que ele tentou, aquela acusação que ele tentou, aquilo que ele está tramando,
Aquilo que ele está tentando fazer parar você, pelo contrário, aquilo vai fazer você crescer. Amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Amém. Então veja bem, não pare, porque até o recurso vai vir. Amém. Amém, igreja? Amém. Até o recurso vai chegar. Creia nisso de todo o coração. Pastor, mas a gente está numa crise. Mas Deus providenciará o recurso. Amém, igreja? Amém. Deus providenciará. Essa palavra, eu coloquei no meu coração. E quando você sentir algo para você parar, lembre dessa palavra. O Espírito Santo não vai deixar você esquecer essa palavra. Toda vez que vier algo para fazer você parar, lembre-se dessa palavra. E pode ter certeza, existe um projeto de Deus, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E é algo que começou e tem que terminar. A obra que Deus começou na sua vida vai terminar. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Hã? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por essa palavra. A gente entende com essa palavra que as coisas não são fáceis. É muita luta. As forças do mal, os inimigos, eles querem nos parar. Eles tentam de todas as formas nos parar. Ainda que parem, Deus providenciará a sua retomada. Deus vai providenciar. Pai querido e Pai amado, se alguém aqui está passando por isso, se alguém está exatamente passando por essa situação, que o Senhor possa fazer justiça, que Deus faça justiça na tua vida, meu irmão, minha irmã. Que os olhos de Deus estejam sobre essa causa. Que Deus esteja com as mãos estendidas e que você possa retomar sua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Deus, a reedificação vai acontecer. A reedificação vai acontecer. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Pai querido e Pai amado, que essa palavra ela esteja no coração do teu povo. E quando vier as lutas, quando vierem as dificuldades, que eles possam lembrar que eles não podem parar. Que o propósito de Deus não é que você pare, e sim que você prossiga. Em nome